português ou de inglês? Podemos ver sinais do fim na terra e no mar. Doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações. Mas em meio a tanta aflição, começo a me alegrar, pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre, nada poderá me abalar. Logo Cristo virá, eu vou para o céu. É reino contra reino, nação contra nação, aumento de maldade, de ódio e traição, pois agora é o tempo de guardar bem firme a nossa fé na bendita esperança da promessa de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre, nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu. Logo veremos do lado vem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder, virá buscar quem for fiel. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre, nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá, eu vou para o céu. Stand up and sing along, please. Come thou fount of every blessing, to my heart thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise His name, I'm fixed
fixed upon it, name of God's redeeming love. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Ok, podem se assentar. Uma boa noite a todos. Como estão? Tudo bem? Como passaram um dia hoje? Dia bonito, não é? Um dia bonito. Tivemos hoje um encontro lá no Botanic Garden, um piquenique do Dia das Mães. Algumas estiveram lá e foi realmente muito agradável, né? Aproveitar o dia de sol, um dia bem agradável. Mas é bom estarmos aqui hoje, nessa que é a nossa terceira noite dessa jornada. E eu acredito que aquilo que já aprendemos, aquilo que já recebemos, já fez o nosso coração vibrar, não é? E eu tenho certeza que Deus tem muito mais preparado para todos aqueles que aqui estão. Então você é muito bem-vindo, seja bem-vindo. Não se esqueça que estamos no começo da semana, temos uma semana pela frente. E teremos reuniões todas as noites, não esqueça, não é? Não apenas no próximo final de semana, mas amanhã, segunda-feira, estaremos aqui mais uma vez às 7:30 da noite, o mesmo horário, ok? Então todos estão convidados para que venham e possam se unir a nós nesses momentos tão especiais que estamos experimentando. Curve sua fronte, vamos ter um momento de oração agora. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, de podermos daqui a pouco ouvirmos a Tua palavra e crescermos na compreensão daquilo que é o Teu plano, daquilo que é a Tua vontade e acima de tudo na compreensão desse mundo, da vida que nos cerca, para encontrarmos não apenas a felicidade, a paz aqui, mas acima de tudo, uma esperança quanto à vida futura, quanto ao mundo por vir. Abençoa todos aqueles que aqui chegaram, te peço que abençoes cada família que aqui está representada também, e de uma forma especial, que tu sejas mais uma vez com o pastor Rafael nessa noite, que ele possa ser usado por ti na apresentação desse tema tão importante. Toma-nos em teus braços, concede-nos a tua paz, as tuas bênçãos, o teu cuidado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Into the darkness, the Spirit's moving upon the waters. You spoke the words, let there be light. Out of the chaos came the promise, the universe rose and applauded. You have commanded the newborn sun to rise. You are the day spring, you are the morning star. Creation's splendor speaks of who you are. You are salvation, you are the joy of the earth. Restoration comes, hope of the broken world.
Into my weakness, into my darkness, your spirit's moving upon my heart, and you spoke the words, let there be light. Into the chaos comes your promise, the new is rising, the old has passed on, you are reviving and making all things right. You are the day spring, you are the morning star. Creation's splendor speaks of who you are. You are salvation, you are the joy of the earth. Restoration comes, hope of the broken world. Arise, shine, the glory of the Lord is risen. Arise, shine, the glory of the Lord is risen. Arise, shine, the glory of the Lord is risen. Arise, shine, the glory of the Lord is risen. You are the day spring, you are the morning star. Creation's splendor speaks of who you are. You are salvation, you are the joy of the earth. Restoration comes, hope of the broken world. Restoration comes, hope of the broken world. Into my weakness, into my darkness, your spirit's moving upon my heart, and you spoke the words, let there be light. Let there be light. Let there be light. Boa noite, sejam muito bem-vindos, é bom poder encontrá-los para esse nosso terceiro encontro. Vou colocar aqui mais ao meio, ficar mais perto. Está funcionando o microfone? Ou eu que não estou me ouvindo só? Mais em cima? E agora? Está muito alto, não está não? Vou começar de novo. Boa noite. É bom poder estar aqui com vocês. Precisa mudar aqui? Vamos ver a parte técnica aqui. Isso aqui. Vamos de novo agora. Boa noite. A gente vai começando de novo, né? É bom poder estar aqui com vocês. Esse é o nosso terceiro encontro e nós estamos cada noite nos aprofundando um pouco mais na revelação que vem na palavra do Senhor. Estamos tratando de temas bíblicos, palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nos dizer. E apenas recapitulando aquilo que já vimos até então, nosso primeiro encontro nós estudamos uma expressão curta, mas que tem muito significado. Quando Jesus faz um sermão falando sobre o final do mundo para os seus discípulos, ele fala de sinais que iriam acontecer e diz que esses sinais eram como o princípio das dores. O princípio das dores é uma expressão que tem a ver com as dores de parto. Jesus estava aplicando aos sinais, aos eventos, a mesma dinâmica que acontece com o corpo de uma mulher nos momentos que antecedem o nascimento de um bebê. As contrações que ficam mais fortes e acontecem cada vez mais vezes. Assim seriam os sinais
que apontariam para a volta do Senhor Jesus. Ontem à noite, nós continuamos o nosso entendimento bíblico e passamos por João capítulo 14. E lá encontramos não apenas uma promessa do futuro, mas uma afirmação do presente que Jesus faz. Não se turbe o vosso coração, eu estou controlando tudo. Por mais que pareçam que as coisas estão fora do lugar, por mais que muitas vezes nós não entendamos as situações do jeito que elas são, Deus está dizendo, eu estou no controle. Creia em Deus, creia também em mim. Muitas vezes as perguntas tomam conta do nosso coração diante daquilo que se passa em nossa vida. Mas a certeza que temos é de que nada escapou do controle de Deus. E é assim que vamos continuar a nossa trajetória, estudando a Bíblia hoje à noite. Eu quero convidá-lo a abrir no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1 e o verso 31. Gênesis capítulo 1 e o verso 31. Esse primeiro capítulo da Bíblia, ele é um capítulo muito importante. Porque é a partir desse primeiro capítulo que podemos entender o restante de toda a Bíblia. Este, sem dúvida, é o capítulo mais questionado da Bíblia. Porque Gênesis 1 fala sobre o começo da história desse mundo. Descreve que esse mundo não teve sua origem do acaso, mas ele teve uma origem das mãos do próprio Deus. Deus fez todas as coisas. Gênesis 1 vai descrevendo como Deus vai formando este mundo passo a passo. Era Deus preparando um mundo que seria a morada dos seres humanos. Eu lembro-me quando minha esposa, ou melhor, quando nós ficamos grávidos pela primeira vez. Diz que tem que ser assim que fala, né? Estamos juntos no processo. Mas nós ainda não tínhamos bebê, estava ainda em formação, mas já começamos a preparar aquilo que seria o quartinho do bebê. A princípio era o berço, colocado no lugar, e como a gente não sabia até então se era menino ou menina, tudo era meio neutro, que podia ser usado tanto para um quanto para outro, até descobrir, depois de 20 semanas, 22 mais ou menos, qual é o sexo do bebê. Aí então podia direcionar para as cores mais características. Mas tudo foi sendo colocado no lugar antes que o bebê estivesse lá. Algumas semanas antes da minha primeira filha nascer, já estava tudo no lugar. O lençol, os bichinhos, as roupinhas, as fraldas, tudo preparado para a chegada do bebê. E Gênesis capítulo 1 é exatamente isso. Deus vai fazendo o mundo para o ser humano. Ele vai preparando o quartinho do bebê que iria nascer, Adão, Eva. Tudo que Deus colocou nesse mundo foi pensando no ser humano. Hoje, lá no nosso piquenique, naquele lugar agradável, é bonito ver a natureza. Como o mundo é um mundo bonito. Deus poderia ter feito as coisas tão mais simples, mas não fez. Deus poderia ter feito um mundo preto e branco, mas criou um mundo colorido. Deus poderia ter feito uma fruta só, mas quantas frutas diferentes Deus não criou? Alguns dias atrás, eu estive no Equador e experimentei 3 frutas que eu nem sabia que existia. Pitarraia, guanábana. Já ouviram falar disso já? Nem eu tinha ouvido falar. Conheci lá, no interior do Equador. E a outra fruta é chilimoia. Frutas diferentes. Uma variedade que existe quando você vai conhecendo diferentes lugares do mundo, descobrindo coisas tão diferentes, características. Deus assim o fez. E Gênesis 1 descreve exatamente isso. Deus criando esse mundo. Chega no verso 31.
E diz assim a Bíblia: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom, não, muito bom. Agora pergunta a você, quem é que achou esse mundo muito bom? Quem achou? Foi o próprio Deus. Ele criou e eis que era muito bom. E esse advérbio de intensidade, ele muda tudo. Porque Deus achar algo muito bom, obviamente é diferente do que eu achar algo muito bom. Porque os nossos padrões são diferentes. O meu referencial é diferente do referencial de Deus. Deus é perfeito. Deus foi quem imaginou esse mundo do jeito que ele era na criação. E quando ele termina de fazer, Deus olha e fala assim: esse mundo ficou muito bom. Mas amigos e amigas, depois de ter criado, Deus achou muito bom. Agora eu pergunto a você, hoje é dia 5 de maio. É 4 ou 5? 5. 5 de maio de 2013. Será que hoje Deus pode olhar para o mundo e dizer que esse mundo é muito bom, como ele disse no dia que terminou de criar? Será que Deus pode olhar e falar assim: olha o planeta Terra, que lugar muito bom de se viver, que lugar maravilhoso? Embora existam as suas belezas, eu não acredito que Deus pode olhar para esse mundo hoje e dizer que aqui é um lugar muito bom de viver. É duro quando nós temos que passar por situações difíceis. Eu falava a vocês dessa minha ida ao Equador agora, alguns dias antes de vir para cá. E no dia que eu cheguei, eu tinha um compromisso em Quito, mas tive que mudar a rota e ir para uma cidade do interior do Equador chamada Santo Domingo. Porque no dia que eu cheguei no Equador, o filho do diretor da nossa faculdade de teologia lá no Equador, o Itzai, o garoto estava na piscina. E depois de ter ficado alguns momentos na piscina, ele estava voltando para casa, dentro do próprio colégio. E no caminho da piscina até a casa dele tem um coqueiro. E ele passando viu alguns cocos. E achou que os cocos estavam maduros. Ele com um outro garoto de 16 anos, os dois, foram até a marcenaria do colégio e conseguiram uma barra de ferro que estava lá para ser usada na construção. E pegaram os dois a barra de ferro para tentar arrancar coco. Eles estavam levando a barra de ferro no meio do caminho e chegando perto do coqueiro, ele resolveu colocar a barra em pé para ver a altura, se ia conseguir pegar o coco. E o garoto chamado Josué estava segurando a vara de ferro, o filho do pastor Christian, que é o diretor da faculdade de teologia. Ele, na hora que foi levantar o ferro, encostou o ferro num fio de alta tensão que ele não tinha visto. E aquele garoto foi eletrocutado. Perdeu a vida na hora.
E por isso tive que mudar a minha rota. O pai não estava dentro da escola e fui para lá para ajudar a dar a notícia. Amigos, isso não é uma notícia fácil de se dar para ninguém. O que dizer? Que palavras usar? Como? Depois de ter dado a notícia, aquele homem colocou a mão na cabeça e disse assim: eu nunca imaginei ouvir uma notícia dessa na minha vida. Pode Deus olhar para esse mundo e dizer que esse mundo é muito bom? Assim, obviamente que não. Esse mundo foi perfeito, hoje já não é mais. Já foi muito bom viver aqui, mas hoje já não é mais. E a grande pergunta que está por trás é: como que o mundo perfeito ficou do jeito que está? E a nossa resposta direta é: o mundo ficou assim por causa do diabo. Porque ele levou os seres humanos ao pecado. E o pecado entrou nesse mundo. E porque o pecado entrou nesse mundo, a ordem perfeita que Deus havia estabelecido foi corrompida. E hoje o mundo já não é mais perfeito. Mas, inquestionavelmente, as nossas dúvidas, elas vão se propagando e se aprofundando cada vez mais. Se o diabo é o culpado por ter causado o pecado, por que Deus o criou? Como que Deus permitiu que isso acontecesse? Na nossa ótica humana, nós poderíamos pensar assim: não, eu teria uma forma melhor de resolver tudo isso. E se a gente acha que tem uma forma melhor de resolver, podemos até colocar Deus em xeque. E pensarmos que Ele não sabe como resolver o problema do pecado. Mas como surgiu esse pecado? Por que surgiu o pecado? A Bíblia nos dá algumas pistas, alguns indícios pelos quais podemos percorrer para entendermos um pouco melhor como tudo isso se passou e o mundo chegou do jeito que está hoje. Nós não temos na Bíblia muitas definições sobre quem Deus é, a essência de Deus. Mas há um verso que é bonitinho, porque rima. Alguns até cantam o conteúdo desse verso. Nós gostamos de usá-los para as crianças, mas é um verso que nos ajuda a entender, a explicar o problema do pecado nesse mundo. Porque o problema do pecado tem a ver com essa essência de Deus. Não que a essência de Deus seja a responsável pelo pecado, mas há uma relação direta. E qual é o verso? Está em 1 João capítulo 4, verso 8. Diz assim: aquele que não ama, vocês só conhecem, não conhece a Deus. E por que não conhece a Deus? E o verso explica: porque Deus é amor. Aqui está a definição de Deus. Ele é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. A essência de Deus é amor. Agora, Deus, Ele é o Criador. E quando Deus cria os anjos no céu, Deus não cria seres independentes, seres que não tenham relação direta com aquilo que Deus é. Em outras palavras,
quando Deus cria anjos no céu, Deus compartilha aquilo que Ele é com os anjos. E o que Deus é? Amor. E o que Ele compartilha com os anjos? Amor. Os anjos são seres criados por Deus que amam. Eles carregam a essência daquilo que Deus é, amor. Mas amor, esse sentimento que representa a essência de Deus, demanda sempre liberdade. Não se ama se não existe liberdade. Só é possível amar se existe escolha para amar, decisão de amar. Amor não é algo que se obriga. Amor não é algo que se impõe. Amor é uma decisão. É uma escolha. Por mais que alguns tentem me dizer de que o amor não é razão, o amor não é escolha, amor é razão. Amor é escolha. Você escolhe quem vai amar. Você decide quem vai amar. Isso aconteceu. Deus os anjos e dá a eles. Ao dar amor para os anjos, Deus estava automaticamente concedendo a eles liberdade. Liberdade para escolher, liberdade para decidir. Decidir o quê? Decidir amar a Deus ou não amar a Deus. Porque se Deus não desse essa liberdade para que os anjos escolhessem amar, eles não seriam seres livres, eles não poderiam amar, eles seriam apenas robôs. Seres programados por Deus que fariam tarefas predeterminadas pelo próprio Deus no céu, mas que não escolheriam, que não decidiriam, que não optariam. Fariam porque tinham que fazer. E é interessante ver robôs trabalharem. Os robôs que eu vi mais interessantes trabalharem foi alguns anos atrás, quando eu fui pastor em Santo André, no ABC de São Paulo. E lá eu tinha um dos líderes da minha igreja que trabalhava na Volkswagen, na montadora. E ele conseguiu que eu entrasse um dia com ele para ver a linha de montagem da Volkswagen. E eu fiquei impressionado. Primeiro porque eu não sabia que a linha de montagem não parava. Todo mundo trabalha andando. Porque vão entrando e vai saindo lá na frente os carros. E eu pensei que era tudo igual e não é. É cada carro diferente do outro. Não é o mesmo modelo que eles vão fazendo. Faz um aqui, depois faz outro diferente, depois muda, volta. Mas isso não foi o que me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção foi a precisão daqueles robôs. Como eles iam no lugar certo e faziam o movimento certo. O que seres humanos demorariam um tempão para fazer, eles faziam em poucos segundos. Primeiro por causa do peso que eles conseguiam levantar. Como tudo era colocado. E eu fui ficando maravilhado com tudo aquilo, com a tecnologia. Mas amigos, por mais tecnológico que seja aquilo, peça para um robô daquilo fazer outra coisa diferente do que aquilo que ele está fazendo e ele não vai fazer. Porque ele foi programado para fazer só aquilo. Ele não sabe fazer outra coisa. E não era isso que Deus queria para os anjos do céu. Deus não queria montar uma Volkswagen lá no céu. Ele não queria colocar uma linha de montagem. E tem lá os anjos, e você anjo faz isso aqui, você aquilo faz aquilo, e Deus dá a tarefa para os anjos ficam fazendo automaticamente. Deus compartilha a sua essência e dá amor aos anjos. E os anjos se tornam no céu seres livres.
E essa liberdade de amar significava que eles poderiam amar a Deus ou não. Eles podiam decidir. Pastor, por que Deus fez isso? Fez porque Ele compartilha sempre daquilo que Ele é com os seus seres criados. O que isso significa? É que os anjos do céu foram criados livres. E essa liberdade significa que esses anjos poderiam seguir a Deus ou não. Poderiam obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. E Deus deu essa liberdade para eles. Lúcifer foi o primeiro anjo que um dia usou da sua opção, da sua capacidade de escolher, da possibilidade que ele tinha de escolher. E ele decidiu que não mais amaria, não mais obedeceria, não mais serviria a Deus. Ele escolheu. Foi decisão dele. No coração surgiu a cobiça, a vontade de ser como Deus, de assumir o controle de tudo. Esse seu desejo foi crescendo, 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 até que tomou conta do coração todo dele. E aí começam os nossos questionamentos. Até aqui a gente tem tudo. Mas há uma frasezinha que ronda por aí, e que ronda tudo quanto é idioma que eu já vi até agora. E a frase diz assim: o mal tem que ser cortado pela raiz. Não pode deixar o mal crescer, tem que resolver logo o problema do mal. E diante dessa frase, podemos até dizer assim: pastor, Deus deixou esse Lúcifer aí escolher o pecado, então, já que ele escolheu o pecado, tem que cortar o mal pela raiz. Deus tinha que ter chamado ele de canto e falado assim: Lúcifer, você escolheu o pecado, você escolheu fazer coisa errada, você escolheu não andar mais perto de mim, você está cheio de cobiça, de vaidade, de maldade, então Lúcifer, a partir de agora você não existe mais. E Deus estalava o dedo e o Lúcifer desaparecia. Pronto, o mal foi cortado pela raiz. Está resolvido o problema? Tá ou não? É por que não? Começou o mal, termina com o mal. Começou a fazer coisa errada, acabou. Não vai fazer mais nada errado. Está escolhendo errado. Há dois problemas nessa ideia de cortar o mal pela raiz. Não que a frase seja errada no nosso contexto. Estou dizendo que no contexto da criação. Deus e os anjos. Primeira coisa. Quando Deus cria os seus anjos e compartilha com eles amor, obviamente que a resposta que Deus espera desses anjos não é uma obediência forçada e nem uma obediência por medo, mas uma obediência baseada também em amor. Seres que amam a Deus e que obedecem a Deus. Agora, se Deus mata um anjo que não lhe obedece, naquele exato momento, os outros anjos passariam a obedecer a Deus por medo e não mais por amor. Haveria uma mudança de sentimentos. E essa mudança de sentimentos faria toda a diferença no céu. Segundo problema, se Deus vem e mata Lúcifer na hora que ele se rebela. Os outros anjos do céu. Como assim? Digamos que nós somos os anjos de Deus no céu. Somos anjos perfeitos, mas somos anjos livres. Nós amamos, escolhemos estar do lado de Deus. E de repente entre nós sabemos que um dos anjos escolheu não mais obedecer a Deus. Um dos anjos escolheu rebelar-se contra Deus. E esse anjo
Era um anjo que tinha um destaque no céu. Era um anjo que tinha responsabilidades no céu. E Deus, então, matou esse anjo. Além do medo, entre os anjos surgiria o seguinte pensamento: o que será que Lúcifer descobriu que Deus o matou? Será que Deus ficou com medo de Lúcifer, por isso o matou? O que estava por trás dessa escolha de Lúcifer? Foi exatamente por isso que Deus não o destruiu. Mas onde entra o planeta Terra nisso? Aqui em Gênesis 1, o mal já tinha começado no céu. E agora estamos no planeta Terra. Deus cria tudo, coloca todas as coisas no lugar e diz: isso aqui é muito bom. Cria o Adão, cria a Eva. Os coloca no mundo. Mais uma vez, com os seres criados, Deus compartilha aquilo que Ele é: amor. Isso significa que Adão e Eva eram seres que amavam, seres livres. São filhos de Deus, Adão e Eva, não apenas porque Deus criou, mas porque eles carregavam parte da essência daquilo que Deus é. E assim são os nossos filhos até hoje. Não são nossos filhos apenas porque os criamos, mas são filhos também porque carregam parte daquilo que nós somos, da nossa essência. Adão e Eva tinham a essência de Deus, o amor. Só que o amor demanda liberdade, o amor demanda escolha, o amor demanda opção. Para que Adão e Eva amassem a Deus, eles tinham que poder escolher amar a Deus. E não serem obrigados a amar a Deus. E não ser imposta a obrigação de amar a Deus. Eles tinham que decidir por eles mesmos amarem a Deus. E como é que isso poderia ser decidido? Através de uma árvore, que Deus chama da árvore da ciência do bem e do mal. Deus dá a Adão e Eva dois caminhos. Deus dá a eles duas opções. Adão e Eva, eu os criei, eu os amo e quero vocês do meu lado. Mas há aqui no jardim uma árvore, essa aqui. A árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore, Adão e Eva, é a escolha de vocês. Se vocês quiserem ficar comigo, não comam dela. Agora, se vocês comerem dela, vocês escolherão o caminho de Lúcifer. Vocês têm duas opções. Está aí, diante de vocês. O que é que vocês vão fazer? Eu não quero que vocês comam aquela árvore, porque se vocês comerem dessa árvore, consequências virão. Os problemas vão aparecer. É uma decisão complicada, problemática. É o pecado que vai entrar nesse mundo e vocês vão experimentar algo terrível como a morte. Mas se vocês não comerem, vocês estarão comigo para sempre, vão viver eternamente. E a grande tragédia vem quando Adão e Eva comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eles escolheram, eles decidiram. E aí volta aquela frasezinha: pastor, o mal tem que ser cortado pela raiz. Deus poderia ter chamado Adão e a Eva no canto e falado assim: Adão e Eva, vem cá. Escolheram errado. Não deu certo. Mata os dois e começa de novo. Resolveria o problema? Por que não? Ora, imagine só. Deus mata aquele Adão e aquela Eva e faz outros. Se esses dois não deu certo, vamos começar com outros dois de novo. E faz outro Adão e outra Eva. O outro Adão e a outra Eva, primeiro, iam saber que já teve um casal antes que comeu do fruto e morreu.
ao saberem disso, já não obedeceriam mais a Deus por amor, mas obedeceriam por medo. É melhor obedecer, porque senão Deus vem aqui e mata. Segunda coisa. Existe liberdade quando uma opção é fazer a vontade de Deus e a outra é morrer? Que liberdade é essa que eu tenho de escolher? Para eu viver, eu tenho que escolher o que Deus quer. Porque se eu não escolho o que Deus quer, eu não vivo. Então não existe liberdade. Não dá para se viver com liberdade. Por isso Deus não mata o Adão e a Eva. Deus permite que eles continuem vivos para provar de que a escolha foi errada, de que o mal não presta. E os problemas e as lágrimas que derramamos no mundo hoje são consequências desta escolha. Eu falei assim, pastor, e o que tem o eu a ver com Adão e com a Eva? Eu estou aqui, ó, um tempão depois deles, e estou pagando o preço. Está. Como eu estou. Adão e Eva são os nossos primeiros pais. Eles representavam toda a humanidade. E eles decidiram pela humanidade. Mesmo sem eu estar lá. Mesmo sem eu ter influenciado. Eles escolheram por nós. Eles decidiram por nós. E hoje nós estamos sofrendo as consequências da escolha equivocada que eles tiveram. Mas há também outras coisas que eu preciso lhes dizer com relação a esse assunto. Sabemos que Lúcifer é o grande culpado do mal. O Adão e a Eva também são responsáveis pela escolha equivocada que fizeram e abriram as portas para que o mal entrasse nesse mundo. Mas há também a nossa parcela de responsabilidade com relação ao mal. Com as nossas escolhas. Com as decisões que nós fazemos todos os dias. E que abrimos as portas para o mal. Eu não estou recriminando ninguém. Por favor. É apenas um exemplo. Alguém que fuma a vida inteira. 30 anos. E um dia sentado na frente do médico, descobre que está com câncer no pulmão. Quem é o culpado? De quem é a culpa? Alguém que bebe por um bom tempo bebidas alcoólicas e se vê com problemas no fígado. Quem é o culpado? Nós temos as nossas responsabilidades com as escolhas equivocadas que fazemos. Alguns dias atrás, um garoto me encontrou e falou assim, pastor, sabe qual é o problema de vocês pastores? E eu nem sabia que a gente tinha problema, mas já que ele estava dizendo, né? Eu falei, qual? Vocês exageram demais as coisas. Vocês exageram demais? Exageram demais? O que você quer dizer com isso? Sabe que algumas vezes, como pastor, por aí, andando, alguns me encontram e falam assim, pastor, pode fazer isso? Pode fazer aquilo outro? Pode aquilo lá? E depois de ouvir a pergunta, eu respondo com outra pergunta. E eu pergunto assim, por que você quer saber isso? Por quê? Por que você quer saber se pode ou não pode? Antes de responder se pode ou não pode, eu quero saber por que você quer saber isso? Sabe o que às vezes eu tenho a impressão? Que muitos estão querendo saber até onde podem ir sem perder o céu. Para viver no limite. Sabe, até assim, aqui está o precipício.
E aí fala assim, pastor, até aqui eu posso andar? Aqui pode. Pastor, e aqui? Pode? Pode. E aqui também assim, que pode? Não, aqui pode, mas você está da linha. Não, mas aqui pode, né, pastor? Assim, ó, bem aqui assim, ó. Até aqui eu posso fazer, não posso? Essa preocupação até onde ir, sem perder o céu. Cuidado! Se você anda perto do precipício, é muito mais fácil você tropeçar e cair. Por que temos que viver sempre no limite? Ou talvez a tragédia é que muitos querem viver com um pé dentro e outro pé fora. Outro dia alguém me entregou um papelzinho assim, desses remédios que prometem emagrecer. Não sei se foi um recado para mim. Acho que não. Ainda não, né? Mas dizia no papelzinho assim, 10 razões por que deixamos de lado perder peso. E aí vai colocando um monte de razão lá. Vai razão 1, razão 2, razão 3, razão 4. Vai colocando as razões lá que eles acham porque as pessoas não fazem regime. E aí no final das 10 razões, eles escrevem assim embaixo, nós temos a solução. E sabe qual é a solução? Na cabeça deles, é comer de tudo, beber de tudo e tomar um comprimido que vai resolver o seu problema. Você tem que deixar de comer, maneirar no que come, mudar. Não, aí não, eu não quero. Queremos aproveitar o melhor dos dois mundos. Por que viver no limite? Se você escolhe errado, as consequências vão vir. Nós somos os responsáveis pelas decisões que fazemos, independentemente de todo o problema que está por trás de nós, do conflito no céu, o conflito no jardim do Éden, que abriu as portas do pecado. Nós muitas vezes abrimos as portas do mal em nossa vida pelas decisões equivocadas que fazemos. Eu gosto de dizer, usando a ilustração do precipício, que todos nós precisamos construir cercas na nossa vida. Cercas. Eu sei quais são as áreas escorregadias da minha vida. E se eu sei que lá é escorregadio, por que eu vou ficar lá? Por que eu vou me aproximar? Eu preciso construir cerca na minha vida, me afastar. Para você entender o que eu quero dizer com isso. Eu era pastor de uma igreja aí, e o telefone tocou de madrugada. E telefone de pastor, quando toca de madrugada, nunca é para saber se o pastor está dormindo bem. É sempre porque tem alguma coisa por trás. E o telefone tocou, e eu atendi. Era um casal que estava no meio da madrugada brigando. E cansado de brigar os dois e não chegarem a nenhuma resolução, resolveram ligar para o pastor para ver se o pastor dava uma ajuda para resolver o problema. E eu atendi o telefone e a esposa, pastor, eu vou me separar dele, e não tem jeito. E eu estava acordando ainda, já ouvindo tudo aquilo. E cadê seu marido? Não, está aqui, mas eu não quero que o senhor fale com ele, não, e eu vou parar com esse casamento aqui, já não dá mais. E eu falei, não, espera um pouco, eu estou indo aí. Não, pastor, não precisa vir aí. Eu falei, não, você me ligou, já acordei, agora eu vou. Me troquei e fui. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí cheguei a casa. Por que eles estavam brigando? Era minha primeira descoberta. Sentamos na sala, e aí ele queria dizer, e eu falei, não, você vai deixar ela falar, porque ela que me ligou, ela que quer separar, ele não queria separar, quem queria separar era ela. Então, já que ela quer separar, eu quero que ela me conte. Veja a história. Já há um bom tempo, ele estava indo dormir muito tarde. E dizia para a esposa que ia dormir tarde porque tinha muito trabalho.
E naquela madrugada, a esposa acordou e ele ainda não tinha ido dormir. E ela falou assim, coitado dele, trabalhando até essa hora, só está trabalhando demais. E foi fazer uma surpresa para ele. Lá onde ele estava trabalhando e entrou em silêncio, no escritório da casa. E ela entrou no escritório e ele não percebeu. E ele estava vendo esses sites que tem fotos de mulheres pobres. Tão pobres que não tem dinheiro para comprar roupa. E tiram fotos sem roupa. E ele estava lá, passando nesse site de mulheres pobres. Vai ficar melhor assim, né? E ela que achava que ele estava trabalhando e ele estava na pornografia. E aí começou a briga. Porque ele falou que era só aquele dia. E ela falou assim, não, é todo dia que você não está indo dormir, você está ficando nessa pornografia. E vai para lá e vai para cá. E a briga estava armada. E agora estava eu lá para tentar intermediar o conflito. Ele tentou justificar. Mas é um problema. Quando você está errado, amigo, não fica justificando, é pior. Porque ele ficou tentando arrumar desculpa, porque estava vendo pornografia, estava ficando pior. Eu falei para ele assim, amigo, deixa. Deixa isso para lá, não fica arrumando desculpa. Reconhece, estou errado, é melhor. Esse é o primeiro passo. Reconhece seu erro. Mas isso foi depois de um bom tempo de conversa. E aí, depois de conversarmos, ela decidiu que ia perdoá-lo. Ninguém sabia do caso, era só eu, ele e ela. Só nós três. Ela ia perdoá-lo. E eu falei assim, bom, amém. Já está calmo aqui agora. Falei assim, agora vem o segundo passo. E eu peguei uma folha de papel. Sabe quando você vai no médico e ele faz prescrição médica? De vez em quando eu faço prescrição pastoral. E carimbo e assino embaixo ainda. Igual o médico faz. Eu faço a prescrição. O médico diz lá, né, tomar o remédio de 8 em 8 horas, dá miligramas, dá toda a dose. Eu faço igualzinho. Eu coloquei lá, ao casal, lá escrevi o nome do casal. 1. Não vai mais ter computador em casa. Aí, quando eu escrevi, eu falei assim, pastor, isso é muito pesado, pastor. Eu falei assim, amigo, você não tem condição de falar nada. Você quer fazer o meu plano ou não quer? Não, pastor, pode continuar. 2. Só vai voltar a ter computador quando a esposa autorizar. Aí ela ficou feliz. Quando ela sentir que dá para ter. 3. O computador vai ficar no lugar onde qualquer pessoa possa encontrá-lo facilmente. Nada de ficar no escritóriozinho, escondidinho, no cantinho, reservado. Que tenha que ficar no meio do corredor. E eu falei para ela, ela falou assim, pastor, mas não fica bom. Eu falei assim, não fica bom, mas fica melhor do que ficar vendo mulher pelada na internet. Eu sei que mexe na ordem da arrumação da casa, mas é a escolha que tem que se fazer. E depois de escrever lá mais umas 2 ou 3 coisas na prescrição, entreguei o papel para eles. Falei assim, siga isso. O que eu estava escrevendo lá? Cercas. Se para ele pornografia na internet é um problema, ele tem que se proteger. Se tiver que tirar o computador de casa, tira. Não é isso que Jesus falou? Se a tua mão te faz pecar, se teu olho te faz pecar, o que você faz com ele? Ele não está falando para você fazer isso literalmente, mas se alguma coisa está te levando para o pecado, tem que tirar. Cercas, isso significa cercas. E o diabo sabe qual é a sua área de fragilidade. Ele conhece bem. Eu nunca experimentei bebida alcoólica na minha vida. Eu nem sei que gosto tem. Não imagino que gosto tem. E não tenho a mínima vontade de experimentar. Nenhuma. Agora eu digo a você. O diabo pode encher minha casa de uísque 12 anos, 18 anos. Tem quantos anos mais?
Alguém conhece o uísque aí? Ninguém conhece, né? Ninguém vai se entregar, né? Mas eu não sei quantos anos mais pode ter um uísque para ficar no ponto que eles dizem que fica o melhor. Não importa. Ele pode encher minha casa de uísque. Sabe o que eu faço com esses uísque de 18, de 20, de 50 anos? Jogo tudo fora. Sem dó nenhuma. Jogo tudo, viro tudo no vaso sanitário, no jardim, no mato, onde quiser. Quebra a garrafa, não importa. Isso não me tenta. Não me tenta. Agora, se isso não me tenta, ele vai usar isso para me tentar? Lógico que não. Porque as tentações do diabo são tentações personalizadas. Ele sabe onde você pode cair. Ele sabe quais são suas áreas de fragilidade. E é lá que ele ataca. Só que você conhecendo a sua área de fragilidade, amigo, amiga, não vá lá perto. Não fica andando no limite, na beira, ó, até aqui eu posso andar, porque se eu for para aqui para lá eu caio, mas eu vou ficar aqui nesse limite. Não, fica longe, dá uma distância. Crie distâncias. Proteja-se. Não coloque-se na linha de tiro do diabo, porque ele não erra. Há também uma outra coisa que eu preciso lhe dizer. Deus não é o causador do mal. Mas muitas vezes Ele permite que o mal chegue à nossa vida. Vou repetir. Ele não causa. Não é Ele que põe. Mas Ele permite. E Deus permite. Porque quando nós passamos por situações difíceis e complicadas, Deus cumpre alguns propósitos na nossa vida. Infelizmente, na nossa dinâmica humana, quando tudo está bem, a gente esquece de Deus. E assim tem sido. Quantas vezes eu já não vi gente se aproximar de Deus porque passou por situações difíceis, por problemas, porque as coisas não estão bem. Depois que tudo está bem, fala assim, Senhor, o Senhor é muito legal, obrigado. Vira as costas e vai embora. E segue a vida dele. Aí quando vem um problema de novo, ai Senhor, por favor, me ajuda agora, eu tenho que resolver essa situação aqui. Resolveu? Vira as costas e vai embora. E fica nesse vai e vem. Vai para cá e vai para lá. Mas Deus permite que problemas venham à nossa vida para que tenhamos reformas. Para que propósitos se cumpram em nós. Não para ficarmos nesse vai e vem. Mas para aprendermos a depender totalmente de Deus. Para não nos esquecermos de que o mundo e a vida que Deus tem para nós não é essa aqui. Por isso, às vezes, Deus mexe na ordem natural das coisas. E permite que algumas coisas batam a sua porta para você lembrar-se que o seu mundo não é esse aqui. Que você não tem que se acostumar com o que está aqui e tirar os olhos daquilo que Deus tem para nos dar na vida eterna, na salvação. Amigo, amiga, o diabo não está brincando. Desculpa usar esta palavra, mas não pense que o diabo é bobo e você é esperto. Porque é o que eu às vezes vejo por aí, né? Alguns se acham os espertões e o diabo é o bobão. Cuidado. Não brinque. Não abra as portas. Não deixe brechas. Mas eu não posso terminar assim. O mal começou pela escolha de um anjo no céu. O mal se propagou na terra pela escolha do Adão e da Eva. O mal ganha força na nossa vida muitas vezes pelas escolhas que fazemos. Mas não é assim que vai continuar no futuro. Há um texto
Romanos capítulo 16, o verso 20. Eu quero convidá-lo a ler esse verso. Romanos capítulo 16 e o verso 20. Diz assim a Bíblia: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Em outras palavras, o mal terá fim. O mal vai acabar. O mal entrou nesse mundo e ele vai sair desse mundo. Em breve, Deus vai esmagar o diabo e suas obras debaixo dos nossos pés. E quando Ele assim o fizer, não mais cemitérios, não mais dor, não mais caixões, não mais morte, não mais lágrimas, não mais tragédias, não mais guerras e rumores de guerras, não mais indiferença, não mais traição, não mais adultério, não mais ódio, não mais filhos rebeldes, não mais êxtase, não mais crack, não mais cocaína, não mais maconha, não mais nada disso. Não mais aflição, não mais indiferença, não mais nada. Mas sim uma vida eterna e perfeita com Cristo Jesus. Hoje estamos no meio desse conflito entre as forças do bem e do mal. Cuidado com suas escolhas. Construa cercas. Proteja-se. E Deus vai lhe proteger também. Senhor Pai nosso, obrigado pela mensagem que vem da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração e à nossa vida. Nesse momento, os nossos olhos se fecham, mas os nossos corações se abrem para recebermos do céu a bênção que o Senhor tem para nos dar. Continua, Senhor, ao nosso lado. Abençoa-nos na semana que teremos agora, de trabalhos e atividades. Estenda a Tua mão, bondoso Senhor. Que decisões sejam tomadas em nossa vida. Que cercas sejam construídas. Que os nossos pés se desviem dos caminhos errados, porque queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. E no dia que o Senhor vier a este mundo e esmagar o diabo, suas obras e todo o mal, queremos estar ao Teu lado para termos a eternidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Volta 20, para cantarmos. Enquanto a equipe de louvor está se aproximando para cantarmos a última música, apenas lembrando, amanhã às 7h30 estaremos aqui mais uma vez e durante toda a semana. Obrigado, pastor Rafael, pela mensagem de hoje. Tenho certeza de que o tema de amanhã também será imperdível e você precisa estar aqui, tá bom? Vamos cantar essa última música, o time de louvor vai nos dirigir nesse momento. May you please stand up for our last song? This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread.
seus olhos apenas para a bênção final. Obrigado, Pai, pelas bênçãos recebidas. Despede-nos agora em paz, em tua segurança. Oramos agradecidos por Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos and see you tomorrow.